Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Espero que você esteja muito bem, feliz com Jesus. Estamos aqui para mais um dia da nossa leitura bíblica diária. Hoje é o nosso dia 310. Vamos ler João de 16 a 18. Amém? Vamos orar e a gente já inicia. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, e queremos pedir as Tuas mãos sobre nós nesta hora. Fala o nosso coração, nos abençoe, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. João 16. Eu lhes tenho dito tudo isto para que vocês não venham tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque estava com vocês. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco, e já não me verão. Um pouco mais, e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco, e não me verão? Um pouco mais, e me verão de novo? É porque eu vou para o Pai? E perguntavam: que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e me verão, um pouco mais e me verão de novo? Mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês será transformada em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas
e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que viestes de Deus. Jesus respondeu: Agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinhos, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Capítulo 17. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que o mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti palavras que me deste, e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi. Eu os guardarei no meu e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele a quem estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me destes estejam comigo, onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste. Porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Capítulo 18. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron.
Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas o traidor conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isto aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Assim, o destacamento de soldados, com o seu comandante, e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela, então, perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos deste homem? E ele respondeu, não sou. Fazia frio. Os servos da guarda estavam ao redor de uma fogueira, que haviam feito para se aquecer. Pedro também estava de pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus, eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que você me interroga? Pergunte aos que ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus. Se eu disser algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe, você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, perante o homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu. Eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou. No mesmo instante, um galo cantou. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou, que acusação vocês têm contra esse homem? Responderam eles, se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse, levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer.
Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso eu sou judeu? Foram o seu povo e o chefe dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Em resposta gritaram: Não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Amém. Finalizamos mais uma leitura para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta para mais uma leitura. E assim vamos até terminarmos toda a Bíblia para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Te espero amanhã. Um abraço.